Queria, obviamente, a primeira pergunta é: o que você achou da prisão do Queiroz? E segundo, o que você achou da participação do advogado do presidente da República, do Flávio, no esconderijo do Queiroz? Não, tá sem áudio. Tá sem áudio, deixa eu ver se eu... O microfone tem que abrir. Eu que desliguei. Beleza, ótimo, beleza. Eu acho que nós deveríamos começar por essa sábia ponderação do senador Randolph. Nesse momento, nós temos que forçar todas as autoridades, a partir daquelas que têm maior responsabilidade institucional nesse momento, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas é preciso que a Polícia Federal seja acionada para que se deem todas as garantias de vida e incolumidade física ao Queiroz e à mulher dele. Que nós não sabemos, nesse momento, há informações desencontradas, há uma ordem de prisão contra ela, um jornalista diz que ela já está presa, o outro que está foragida, e a gente precisa garantir que essas pessoas sejam protegidas, tenham a sua vida protegida, porque o trágico nesse momento que a República Brasileira está vivendo, é que nós somos governados por gente conectada com as milícias mais bandidas que a sociedade brasileira pode ter. O próprio Queiroz já tem 10 homicídios, além do que, alguém também já falou, acho que, enfim, eu estava ouvindo aqui na entrada, que o Queiroz é a peça-chave que mostra a conexão imediata com o próprio Bolsonaro, na medida em que o Queiroz coloca dinheiro na conta da primeira-dama, e não há explicação para isso, porque apressadamente o Bolsonaro falou que era o pagamento de um empréstimo, mas para que esse empréstimo seja, enfim, lícito, é preciso que em algum momento o Bolsonaro evidencie a origem desse dinheiro, a TED, o DOC, qual foi, enfim, o formato que ele utilizou para fazer isso. E, na verdade, isso é o que está atribuindo ao Bolsonaro esse imenso calor com que ele, tendo uma crise de saúde pública trágica, tendo uma crise econômica extensa, sem precedentes, ele, ao invés de se ocupar disso, todo dia tenta desviar a atenção da sociedade brasileira para esses conflitos políticos trágicos, e essa é a razão pela qual ele se apressa, perde o apoio do partido do lavajatismo, do Sérgio Moro, porque tudo que está na cabeça dele é a proximidade real na identificação do banditismo com que ele sempre se comportou na vida pública, ele e os seus familiares. Juliana? Bom dia, Ciro. Bom dia, Randolph. Bom dia, Juliana. Eu queria mudar um pouco desse assunto aqui do Queiroz, que a gente está nele desde quando não, a gente pelo começou. Amor de Deus, não muda não, Juliana. Tem muita coisa para falar desse assunto. Não muda não. Não, então vocês colocam depois, mas eu posso fazer outra pergunta? Primeiro, depois você faz, então. Vamos tratar desse assunto primeiro, depois então a gente vai para outro. Então termina esse assunto, aí eu volto. Tá bom. Bom, vou eu aqui. Ciro e Randolph, vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês acham que complica a situação do presidente o fato de o advogado dele estar ocultando o Queiroz, ainda que o Queiroz não estivesse sendo formalmente procurado? Veja, sob o ponto de vista da legalidade, não há nada que se possa cobrar nesse aspecto. Porque se não havia ordem de prisão contra o Queiroz, não se trata, portanto, de dar fuga a criminoso, nem sequer de homiziar um criminoso, portanto, associar-se ao crime que estaria inculpando aí o advogado. Porém, sob o ponto de vista ético, e é disso que nós estamos tratando, isso é uma evidência chocante, parece que é assim um roteirista de muito mau gosto, né? Porque tinha que ser num sítio de um testa de ferro em Atibaia, né? Eu rio para não chorar, porque ou tempos ou costumes esses que nós estamos vivendo no Brasil. E fica flagrante, né? A conexão, não sob o ponto de vista, vamos dizer, criminal, eu sou advogado, não poderia acusar um colega de crimes sem ele tê-los cometido. Mas, sob o ponto de vista ético, fica absolutamente flagrante, não é, a conexão do bolsonarismo com o Queiroz. Coisa que, aliás, né, as fotografias, as declarações, etc. A mais grave declaração até agora, por isso que eu acho que a ponderação do Randolph é a mais urgente para todos nós que amamos o direito, os costumes, a civilização, contra a barbárie, né? É basicamente proteger a vida e a incolumidade, porque a declaração mais relevante, as duas mais relevantes do Queiroz são, uma, ele disse que está se aproximando aí uma trolha do tamanho de um cometa na direção deles, ou seja, ele conhece o tamanho do meteoro que está caminhando para extinguir, né, a espécie bárbara do bolsonarismo bandido que infelizmente tomou conta do poder no país.
A segunda declaração é que ele só não aguentaria a prisão da mulher e da filha. E isso está acontecendo. Portanto, se ele soma uma coisa com a outra, a vida dele hoje está correndo um risco absolutamente grave, porque na medida em que, por exemplo, a esposa, com quem ele não está nesse instante se comunicando, supõe-se, não é, possa eventualmente fazer uma delação premiada, o castelo de cartas cai inteiro.